Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar grato por nós termos a oportunidade, termos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor. Estamos aqui porque nós reconhecemos e entendemos que somos totalmente dependentes dEle, que não somos nada sem Ele. Nós precisamos do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, para nós estarmos orando, clamando a presença do Senhor, agradecendo por esse dia, agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E a palavra fala, em tudo dai graças. Ô Senhor, coloca teu coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, dizer, Pai, que nós reconhecemos que em cima do céu e embaixo da terra não há outro nome tão glorioso igual ao teu. Reconhecer que só tu és o Senhor, só tu és o Salvador. Reconhecemos que a salvação está na pessoa de Jesus. E reconhecer que por causa de Jesus nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida eterna. Muito obrigada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigada por saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é teu. Senhor, também em nome de Jesus, a tua palavra diz que os nossos pecados é que faz separação entre nós e ti. E é no nome de Jesus que nós pedimos perdão. Pedimos perdão por todo o nosso pecado, perdoa, Senhor, a iniquidade do nosso coração, perdoa a nossa falta. Senhor, perdoa, Pai, que nós sabemos o quanto devemos te buscar e nós não te buscamos quanto deveríamos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falta e que a tua palavra essa noite, Senhor, venha trazer mais fé, venha trazer mais convicção, venha trazer mais santificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. O livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 2, diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Ou seja, quem nunca tirou conclusão precipitada? Como que isso causa problema na vida da pessoa? De repente, você vê uma situação, você interpreta aquilo errado, tira uma conclusão precipitada, e quanta confusão que aquilo não pode trazer na vida da pessoa. Eu até ouvi uma historinha, diz que a mulher chegou no aeroporto, ela ia pegar o avião, e o voo dela atrasou e coisa e tal, ia demorar muito. Então ela entrou numa loja, comprou um livro, comprou um pacote de biscoito e colocou na bolsa. E ela foi na sala, se sentou, e quando ela olhou assim, o homem comendo o biscoito dela. Aquilo dentro dela, assim, ela falou, que coisa, comendo o meu biscoito sem me pedir? E ali ficou, ela comendo, o homem comendo e comendo, e ali no coração dela, ela indignada com aquele homem comendo o biscoito dela sem ter pedido. E ela pegava um, ele pegava outro, ela pegava um, pegava outro. De repente, até que ficou apenas um biscoito no pacote, ela falou assim, ela pensou, será que ele vai ter a petulância de comer o último biscoito meu? E o homem educadamente pegou o biscoitinho do pacote, partiu ao meio, deu um pedacinho para ela, um pedacinho para ele e comeu o biscoito. E nisso chegou a hora do voo dela, ela indignada no coração dela, que absurdo, que falta de educação, roubando o meu biscoito. E lá foi ela pegar o avião muito indignada. Quando ela entrou no avião, ela foi abrir a bolsa para ler o livro que ela tinha comprado. Lá estava o biscoito dela. Resumindo, quem roubou o biscoito foi ela. Tirando quantas vezes a gente faz isso, tira a conclusão precipitada. Então aqui fala, olha,
Agir sem pensar não é bom. Agir, então a gente sempre, às vezes, vê uma situação, para, respira, Espírito Santo, não deixa eu descer da cruz, não deixa eu descer, porque quantas vezes a gente é tentada a descer da cruz. Misericórdia, quantas vezes. Então aqui, olha, ela achando que o homem estava roubando o biscoito dela, sendo que era ela que estava comendo o biscoito do homem, achando que o biscoito era dela. Então que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo sabedoria para o nosso coração. Que a gente venha agir com sabedoria, que a gente venha agir com discernimento, com diligência, ser prudente, parar, pensar, analisar, porque a nossa natureza é terrível. Até um dia eu ri muito da Mônica, né, o pastor falando que a nossa carne é fraca, que não sei o quê. A Mônica, não é não, a minha carne é muito forte. Então, a gente tem que lutar contra essa natureza terrível. E um desses terríveis em nós é tirar a conclusão precipitada. Quantas vezes já aconteceu, você vê uma situação, passa um monte de coisa na tua cabeça, você fica indignada assim como a mulher ficou, aí quando você vai ver o desfecho da história, tem nada a ver com aquilo que a gente estava pensando. Então, é só Deus para ter misericórdia de nós. Então, quando você vê uma situação, lembra de Provérbio 19. Não tire conclusão precipitada, não tire conclusão precipitada, não tire conclusão precipitada. E que o Senhor venha nos ensinar a sermos manso e prudente. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando ao Senhor e tendo no nosso coração que só Jesus é digno do nosso louvor. Só Jesus é digno de toda adoração. Vamos louvar com alegria no nosso coração, saber que Deus enviou Jesus ao mundo para Jesus nos salvar. Para Jesus nos salvar. Amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, saber que a nossa vida está nas mãos do nosso amado Jesus. A nossa vida está nas mãos de Jesus, por isso nós não tememos o amanhã, porque aquele que está em Cristo sabe que a hora que a gente for enfrentar a morte, nós iremos com Ele. A qualquer momento que Ele chegar, nós iremos com Ele. Isso é motivo de alegria, é motivo de gozo na vida do crente. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos aproveitar, vamos para nós já estar trazendo nossas ofertas, nossos dízimos, como gratidão ao Senhor, como gratidão a Deus, saber que tudo vem dEle, saber que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, saber que o Senhor é que providencia o pão de cada dia, saber que é o Senhor que está no controle de tudo, e nós temos que estar grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Obrigada, Jesus. Nos dê bastante dinheiro, Pai, que a gente venha ter uma vida tranquila e abençoada. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, primeiramente, por tudo que o Senhor tem dado, concedido, Pai, aos meus irmãos, para que nós possamos estar aqui, ó Deus, nessa noite, e também estar ofertando os recursos que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos. Eu quero Te agradecer, Deus, porque tudo vem do Senhor. E nós estamos aqui dando uma pequena porção para que a Tua obra, Pai, possa continuar na face da terra. Queremos, ó Deus, também pedir a Ti que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma extravagante, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando meus irmãos, prosperando eles em todas as circunstâncias, em todas as áreas, Pai. Pai, que haja mantimento, Deus, que haja recurso, que haja unção de multiplicação de bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Que a Tua glória, Pai, a Tua presença seja sobre a vida deles, Pai, nos lares, Pai. Seja, Deus, de uma forma extravagante, Deus, a Tua bênção em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, Pai, seja com meus irmãos, Pai. Atraindo também, Deus, atraindo mais e mais das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigado. E que assim, Deus, também dê um coração para cada um de nós, Pai. Um coração alegre, um coração que oferte com alegria. E um coração liberado, Pai, para ofertar, para dizimar, sem peso, sem tristeza,
mas nós possamos fazer com alegria, Pai, porque o Senhor ama aqueles que dá com alegria. Amém, Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa providência, obrigado por esses recursos, e pedimos que o Senhor esteja abençoando mais e mais a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Final do mês, dia 29, 30 e 1º de dezembro, nós teremos pregando aqui o pastor Marcos Belli. Para você que está em casa assistindo, o pastor Marcos Belli, ele é muito usado na área de cura, na área de libertação. E se você está passando por algum problema espiritual, problema emocional, depressão, você não está dormindo, você não tem tido paz, venha que Jesus quer fazer uma obra através da vida dele. Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, só que você precisa dar uma chance para Jesus. E nós temos... O Marcos Belli é um pastor que Deus tem usado ele muito nessa área. A Bíblia diz que para cada um Deus deu um dom. E esse é o dom que Deus tem dado para ele. Dom de cura, dom de libertação. Se não me engano, é a 4ª ou 5ª vez que ele estará conosco. E de todas as vezes que ele veio, nós temos muitos testemunhos de curas miraculosas que Deus fez através da vida do pastor Marcos Belli. Então, você é o nosso convidado. Coloca na tua agenda dia 29, 30 e dia 1º de dezembro. Nós estaremos avisando, mas desde já, coloca no teu coração, porque Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, mas você precisa dar um passo em direção a Deus. Amém? Então, finalzinho do mês, 29, 30 e 1º de dezembro. Venha estar conosco, serão 3 dias de grande bênção, 3 dias de grande milagre, porque o Senhor, Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. E Jesus, ele fala que ele veio para restaurar, ele veio para trazer vida, para trazer libertação. Então, se você vê que você tem algum desses problemas, depende de medicamento para dormir, você não tem paz, você não tem tranquilidade, você anda doente, então venha que Jesus vai te curar. Jesus vai te libertar. É promessa dele. Amém? Amém, glória a Deus. Amados, vamos estar abrindo. Su, faz favor. Abre para nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 12. Então aqui, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós temos o texto lá, para você praticar a leitura. Vamos todo mundo ler junto? Vamos lá. Isso é a linguagem de hoje. Vamos lá. O pecado. Vamos ler com voz forte, para o diabo escutar. O pecado por meio de um só homem. Treze. Amém, até aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra. E nós sabemos que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor vela para que a Tua palavra se cumpra no nosso meio. Deus, que através dessa palavra, Senhor, porque nós sabemos que, assim como acabamos de ler, o pecado trouxe morte. E morte nós sabemos que é separação eterna de Ti. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Por isso que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito esteja ministrando
cada coração aqui acerca da salvação que está na pessoa de Jesus. Senhor, venha ministrar, Pai, para que possamos ser cada vez mais cheios da tua unção, cheio da tua glória, cheio da tua presença, porque sabemos que o Senhor vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra na lamparina. E nós precisamos cada dia mais estar transbordando as nossas lamparinas para não ficarmos de fora, para não sermos deixados para trás. Que assim, Deus, essa palavra venha ministrar cada coração. Nós repreendemos todo espírito de morte e profetizamos a vida na vida de cada pessoa que vai ouvir, na vida de cada pessoa que está presente aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, assim como nós acabamos de ler, pode deixar o 12, viu, Su, fazendo um favor. Assim como nós acabamos de ler, o versículo deixa bem enfático. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quem que é esse homem mesmo? Por meio de quem que o pecado entrou? Por meio de Adão. E seu pecado trouxe consigo a morte. Romanos também fala que o pecado gera a morte. Então, nós temos que entender que quando a Bíblia fala de morte, pode ver que para os Tessalonicenses, Paulo escreve, quando a pessoa morreu de morte natural, ele não fala morte, ele fala os que dormem. Porque quando se refere à morte, quer dizer separação eterna de Deus. Todo homem sem Jesus, ele está separado de Deus. E se essa pessoa morre sem entregar a vida dela para Jesus, sem entender que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, essa pessoa, a Bíblia diz que ela estará eternamente separada de Deus lá no lago de fogo e enxofre. Porque qualquer pessoa que não entregou a vida única e exclusivamente para Jesus, que não entendeu que só Jesus é o Senhor, que a salvação está somente na pessoa de Jesus, essa pessoa, a Bíblia diz que ela não tem o nome escrito no livro da vida. E lá em Apocalipse 19 fala que todo aquele cujo nome não foi encontrado, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre, aí é para todo sempre. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Por isso que nós temos que buscar o Senhor em todo tempo. Porque a pessoa que morre sem Jesus, infelizmente, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre e de lá não vai sair nunca mais. É para sempre, sempre, eternamente. E vai ser a pior etapa da vida da pessoa, como ela nunca imaginou antes. E, por isso, a palavra do Senhor, ela está o tempo todo nos alertando. O tempo todo nos alertando na questão do pecado. Então, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Por isso que lá em Romanos 3:23 fala: todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Então, com o pecado de Adão e Eva, foi a terra toda herdou esse pecado. Aí você pode falar assim, mas o que eu tenho com Adão e Eva? Nem lá eu estava. O que eu tinha que herdar isso? É a mesma coisa. Nós não estávamos ali na cruz com Jesus, mas a morte de Jesus trouxe salvação para todos nós. Então, é uma consequência para todo aquele que crê, né, evidentemente. Então, aqui, a palavra ela é bem clara que todo ser humano herdou essa natureza pecaminosa. Por isso que nós temos que parar e pensar, por que eu venho na igreja? Você já parou para pensar? Por que você vem na igreja? Mas o jovem, mas mãe, por que eu tenho que ir na igreja? Ai, se é que me entende. Eu mesmo, quando eu era adolescente, eu não queria ir na igreja. Para quê? Eu tinha tanta coisa bacana para fazer, tanta festa para ir, tanto baile para ir. Para que perder meu tempo na igreja?
Mas isso é com o tempo, né, que a gente vai entender o porquê de ir na igreja. Por que que eu tenho que ir na igreja? Por que que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus? Nós acabamos de ler aqui, olha, a morte se espalhou a toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, todos herdaram essa natureza pecaminosa do homem. E por causa disso, lá em Isaías fala que as vossas transgressões fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então, aqui a Bíblia é bem clara. Só para lembrar, no comecinho de Gênesis, então Deus cria a terra, Deus cria todas as coisas. No capítulo 2, Deus vai formar o homem. Deus coloca o homem para habitar ali no jardim do Éden. E a Bíblia diz que toda tarde Deus passava ali, batia um papo com Adão e Eva, os conversavam ali e tal. Mas lá no capítulo 3, nós vamos ver que Deus tinha dado um conselho para aqueles dois. De tudo aqui vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comer, certamente vocês morrerão. Então Deus deu um conselho, olha, não coma. Eles podiam desfrutar de tudo, de tudo, de tudo. Mas a única coisa que eles não podiam mexer foi exatamente onde eles foram mexer. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Vamos lá em Gênesis capítulo 3, Su, coloca o verso 8 para nós. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus que estava passeando pelo jardim. Então, o que eles fizeram? Esconderam no meio das árvores. Agora vamos ver, será que é possível a gente esconder de Deus? O que o Salmo 137 fala? Para onde eu vou me esconder da tua presença? Se eu ir na mais alta montanha, lá o Senhor está. Se eu ir lá na profundeza do mar, lá o Senhor está. Como que a gente vai esconder de Deus? Essa cena aí, o que a gente pode imaginar? É igual criança, né? Quando vê criança quietinho, pode saber que está fazendo arte. Então, Adão e Eva, eles se esconderam de Deus porque eles sabiam que eles tinham feito arte. Eles sabiam que eles tinham feito arte. E agora, como diz, quem poderá nos socorrer? Se Deus é contra nós, é misericórdia. Verso seguinte, Su. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que... Veja bem, quem que foi que comeu o fruto? Quem que comeu? A mulher. E quem que foi prestar conta com Deus? O homem. Por quê? Porque Deus tinha dado a responsabilidade para Adão de cuidar e vigiar o jardim. Se a serpente entrou, é porque Adão não fez a parte dele. Então, olha, mas o Senhor chamou o homem e perguntou, onde é que você está? Gente, será que Deus não sabia onde os dois estavam? A pergunta aqui é, Adão, o que você fez? É claro que Deus sabia o que os dois tinham feito. Nesse momento aqui, era um momento deles consertar tudinho o estrago. Senhor, tem misericórdia, como diz o Cláudio Duarte. Essa mulher maluca, Deus, essa mulher maluca, comeu o que o Senhor falou que não era para comer. E essa maluca veio e ofereceu para mim. Agora nós estamos fritos, Deus, perdoa nós, Senhor. Eu errei, eu não cuidei, eu não vigiei. Se ele tivesse feito isso, a história não teria mudado por completo. Mas ao invés de fazer isso, o que ele fez? Colocou a culpa, um foi justificando. Um jogou a culpa para o outro jogou a culpa para o outro. Adão, Deus, essa mulher maluca aqui que não pensa, o que ela fez? A mulher, não, Senhor, foi a serpente. E com isso, com a desobediência, entrou o pecado. Nós temos que entender que a palavra pecado, nada mais, nada menos, é aqui desobediência. Não importa se a pessoa rouba R$1 milhão ou se ela rouba um palito de fósforo. Para Deus é desobediência. Então, aqui eles desobedeceram a Deus. Então, por isso que Romanos fala, por um só homem entrou o pecado. Então, por causa desse ato de desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade ficou comprometida com o pecado. E a partir daí, Deus, é claro, Deus, nós temos que entender que
isso daqui não pegou Deus de surpresa. Desde a eternidade, Deus já tinha todo o plano arquitetado. Porque lá em Apocalipse fala que Jesus foi morto desde a eternidade. Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. É como a gente lê lá em... Nossa, onde foi que eu li essa... eu esqueci o capítulo agora, mas que lá fala assim... Primeira Crônicas... Eu esqueci agora. Mas fala assim que Deus permitiu que aquele povo ficasse no meio do povo de Israel, para ver se o povo de Israel não ia misturar com aquele povo. Então, eles não mataram todos, ficou um povo de amorreus, de gazeus, girazeus morando no meio deles, porque Deus queria testar a fidelidade do coração deles. E com o passar do tempo, passaram a adorar os deuses deles, passaram a praticar as abominações que eles praticavam, passaram a dar suas filhas em casamento, tomaram filha deles em casamento. Então, tudo, Deus já sabe o que está no coração do homem. Só que, ainda, como diz, é uma oportunidade que Deus dá do homem falar, não, não posso. É aquilo que a gente fala. Às vezes você está numa festa, a pessoa fala, mas vocês não bebem? Vocês não fazem isso? Olha, eu tenho toda a liberdade de beber. Eu não bebo porque eu não quero desagradar o meu Deus. Eu poderia muito bem beber, eu tenho liberdade. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar desagradando o meu Deus. É aquilo que Deus fala aqui em Gênesis também. O pecado jaz à porta. Então, todos nós temos de fazer ou não. O pensamento pode passar pela nossa cabeça. Mas aí o que nós vamos fazer com aquele pensamento é uma outra história bem diferente. Então, a partir daí, do momento que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, então toda a humanidade herdou a natureza pecaminosa. O pecado entrou no mundo. E nós vamos ver que, a partir daí, conforme você vai lendo, à medida que a humanidade vai se multiplicando, consequentemente, o pecado vai aumentando mais ainda, e vai aumentando, aumentando. E, ao longo da história, depois vem o dilúvio, e o homem continua pecando novamente. E nós vamos ver que a única maneira do homem ser livre desse pecado é Jesus vindo e morrendo naquela cruz. É Jesus vindo e se entregando naquela cruz. Vamos ler João capítulo 3, verso 16, que é um versículo bem conhecido. Versículo muito conhecido. Vamos ver lá, João 3,16. Diz assim. Porque Deus, vamos ler todo mundo junto? Com voz bem forte, com voz de crente. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Veja bem a palavra morrer, morte. Para que todo aquele que nele crê não fique separado de Deus para sempre. Na versão tradicional diz, todo aquele que nele crê não pereça. Então, o único meio de Deus consertar tudo isso depois, porque ao longo da história, Deus foi fazendo aliança com o homem. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, depois Noé desobedeceu. Deus faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e vai fazendo, vai fazendo. Se não me engano, foram 8 alianças no total ao longo do Antigo Testamento, e o homem sempre pisava na bola com Deus. O homem sempre errava nessa aliança. E aí o único meio, a única maneira de salvar o homem foi Deus enviando Jesus para morrer naquela cruz. Então, por que eu venho para a igreja? Por que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus? Porque o homem sem Jesus. Mas quando a gente fala em entregar a vida para Jesus, não é simplesmente, tá bom, eu creio em Jesus e pronto. Não é assim. A partir daí é mudança de vida. Quando a Bíblia fala em crer em Jesus, é ter relacionamento com Cristo. É nós abrirmos mão do nosso eu, para a partir daí nós vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Pode ver que toda vez que um pecador te encontra com Cristo, qual que era a ordem de Jesus? Vá e não peques mais.
Vá e não peques mais. Não adianta nada a gente entregar a vida para Cristo e continuar vivendo a mesma vida de pecado. Jesus fala, vá e não peques mais. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Lá em João, na primeira carta de João, fica bem claro. Ele fala assim que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você. Mas, se você confessar o teu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo o pecado. Mas é uma coisa, o pecado, ele é um acidente na vida do crente. Ninguém bate a cara na parede porque quer. É um acidente. Ninguém bate o carro contra o outro porque quer. É um acidente. Então, ali, João deixa bem claro: aquele que não vive na prática do pecado. Prática do pecado. Pecar, infelizmente, a gente peca. Passa um pensamento, vem uma conclusão precipitada. Infelizmente, a gente peca. Mas o que a gente tem que fazer? Senhor, tem misericórdia, pequei. É o tempo todo estar se consertando com Deus. O tempo todo está se consertando. Mas nós temos que ter esse entendimento. O porquê que eu tenho que vir para a igreja. O porquê que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Por que eu tenho que ter uma vida com Deus. Porque Paulo deixou bem claro em Romanos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E a única maneira do homem voltar novamente para Deus é através de Jesus. Lá deixa bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não fique eternamente separado de Deus, não seja jogado no lago de fogo e enxofre. Então nós temos que ter essa convicção. Muitas vezes a gente vai falar de Jesus para a pessoa, a impressão que a pessoa dá é que está fazendo um favor para Deus de vir na igreja. Eu vou fazer um favor para você, eu vou na igreja. Pelo contrário, é um favor de Deus que nós temos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estávamos fritos. Todos nós estávamos condenados ao lago de fogo. Mas porque Deus enviou Jesus, aí é uma graça de Deus para a nossa vida. Sabe assim, quando você está bem encrencado, você está com um problema que você não consegue resolver, e de repente vem alguém lá e te dá uma ideia brilhante, uau, e resolve tudo aquilo? Então foi o que Jesus fez, ele resolveu a encrenca que o homem tinha arrumado. Jesus veio para resolver o nosso problema. Nós temos que entender que todo homem sem relacionamento com Cristo, ele está fadigado à morte, ele está condenado à morte eterna. E não adianta pensar que depois vai dar um jeito, que não tem mais jeito. Hebreus 9, 27 é bem claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, depois que morreu, não tem mais jeito. Não adianta pagar a missa de 7º dia, não adianta pensar que vai retornar novamente. É uma vez só. É o que a Bíblia diz, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então, o nosso tempo, a nossa chance é hoje. A nossa chance de decidirmos ter um relacionamento pessoal com Cristo é hoje. E não adianta eu pensar que porque o meu marido é um crentão, eu vou entrar na faixa junto com ele. Sabe, igual na festa? Não, o nome do fulano está lá, eu entro com ele. Eu vou de penetra, como fala. Não vai ter isso. Porque minha mãe é uma crentona, eu sou filha dela, eu vou poder entrar também. Nós temos que entender que Deus não tem neto, Deus não tem genro, Deus não tem nora, Deus tem é filho. Deus tem filho, então cada um tem que ter o seu relacionamento pessoal com Cristo. E a Bíblia deixa tudo isso bem claro. Cada um de nós temos que ter o nosso relacionamento bem pessoal com Cristo. E é interessante quando a gente vê lá que os dois se esconderam de Deus. Vamos ficar escondidinho aqui, quem sabe ele não vê a gente e vai embora. Mas ali Deus, onde você está? E nós vamos ver que, até esses dias eu escutei um pregador falando, gente, a Bíblia é o livro mais sanguinário que tem.
Porque aqui o que nós temos? Nós temos estupro, nós temos irmão matando irmão, temos filho tentando matar pai, nós temos, que mais? Um homem matando o outro para ficar com a mulher do outro. Então aqui Deus não se preocupa em momento algum em esconder o pecado. O pecado está escancarado aqui. A gente fala, Deus fala, Davi, homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era perfeito? De maneira nenhuma. Quantas enroladas Davi não fez? E é interessante que ali, quando ele peca com Betseba, ele vê aquela mulher, isso porque ele tinha várias mulheres, né? Estava na janela, estava no terraço do palácio, porque eles construíram o palácio em um lugar bem alto, de maneira que eles tinham toda a visibilidade do reino. E o rei, ao invés de estar no fronte de batalha, juntamente com os soldados, naquela tarde ele resolveu ficar em casa para tirar uma cesta. E de repente está lá o rei passeando pela janela, pelo palácio, pela sacada do palácio, e de repente ele vê aquela mulher linda, maravilhosa, se banhando lá. E ele fala, quem que é aquela? Traz ela para mim. E a mulher era casada e tinha marido. E com isso, a mulher engravida. E ele tentou dar um jeito para o marido, porque o marido estava na guerra. Como que o marido vai chegar em casa e a mulher falar, amor, tô grávida? Ele vai perguntar de quem? Então, Davi tentou dar um jeitinho para esconder o negócio, não deu. Urias era muito fiel, não foi para casa de jeito nenhum. E aquela mulher ficou grávida. Aí o único jeito que Davi viu de se livrar da encrenca foi mandando um homem na frente de batalha, e ali ele foi assassinado na guerra. E assim a mulher ficou livre, ele trouxe a mulher para dentro de casa, e até então o pecado estava lá escondido debaixo do tapete. Só os dois sabiam, achando que tinha escondido de Deus. Os dois bem quietinhos lá. Aquela mulher grávida, e a barriga foi crescendo, Passaram-se 9 meses, esse pecado escondido. Davi bem quietinho, achando que estava tudo certo, tudo resolvido. E de repente, a criança nasce, a criança fica doente. E Davi põe-se a jejuar, põe-se a orar, buscar a face do Senhor, e orar e jejuar, orar e jejuar. E de repente a criança morre. E ele achando que estava tudo resolvido. De repente Deus levanta o profeta Natã. O profeta Natã vai lá conversar com ele. É claro que Natã tinha que usar de estratégia. Como que ele ia chegar diante do rei? O rei é o seguinte, eu vim aqui, porque Deus mandou falar para o senhor que o senhor cometeu um pecado, o senhor roubou a mulher de Urias, não contentando, o senhor foi lá, colocou o homem na frente de batalha, ele morreu, e agora, rei? Se Natã fizesse isso, o que ia acontecer com ele? Ele ia perder o pescocinho dele, com certeza. Quem você pensa que é para afrontar o rei de Israel? Mas aí Deus deu uma estratégia para Natã. Natã chega lá, conta uma historinha para o rei. Fala de um homem que tinha várias ovelhas, né, e tal. E de repente chegou visita na casa desse homem. Mas ele foi na casa daquele homem que só tinha uma ovelhinha. Pegou a ovelhinha do homem e fez de banquete para sua visita. Davi, a conclusão precipitada. Morreu com o próprio veneno. Quem que é esse homem? Esse homem tem que morrer. Olha, rei, eu lamento informar, mas esse homem é o Senhor. Então, naquele momento, Davi caiu em si. E ele teve a consciência do pecado que ele tinha cometido. Então, o que ele poderia ter feito igual Adão? Ai, olha, Natã, você não tem noção, a mulher era bonita. Natã, nem você não ia resistir, Natã. Vou falar para você, que mulher bonita. Mas o que ele fez? Senhor, tem misericórdia. Tanto é que o Salmo 51, ele está pedindo perdão por esse pecado. Então, vi Davi, homem segundo o meu coração. Porque não importava o quanto Davi pecava, mas ele tinha um coração quebrantado. Ele reconhecia que ele era uma tranqueira e ele pedia perdão para Deus. Ele não ia se justificar diante de Deus. Porque a justificação, a única coisa que ela faz é perpetuar pecado. Igual Adão e Eva. Se eles tivessem resolvido o problema lá no jardim, o negócio não teria corrido até os dias de hoje. Mas ao invés deles reconhecerem, eles foram se justificar diante de Deus. Então, mesma coisa nós estamos aqui hoje, não é porque Jesus nos salvou,
Não é porque nós somos bonitinhos, nós somos certinhos, nós somos perfeitos. Até uma vez o Luiz Hermínio falou assim: tu só é bonitinho porque a glória de Deus está em você. Então nós só somos alguma coisa porque um dia Jesus derramou sangue naquela cruz por causa de nós. Lá em Efésios deixa bem claro que pela graça vocês são salvos, não é de obra, para que ninguém se glorie. Então não é nada pelo aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus já fez por nós. Então nós temos que entender que nós temos que buscar Jesus, por quê? Porque a natureza pecaminosa de Adão estava impregnada em nós. Sem Jesus, todos nós estaríamos destinados ao inferno. Sem Jesus, todos nós estaríamos destinados à morte eterna, separação eterna de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos enviou Jesus para nos salvar do nosso pecado. Lá na primeira Evangelho de João, capítulo 1, fala: todos quanto recebeu, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, só torna filho de Deus quem aceita, quem recebe Jesus como teu único Senhor e Salvador. Eu lembro que quando eu não tinha entendimento, acredito que todos nós pensávamos isso. Qualquer coisinha, o que a gente falava? Eu também posso, eu sou filho de Deus? A gente se achava, né? Eu também posso, eu sou filho de Deus. Aí, pela Bíblia, nós vamos entender que todas as pessoas são criatura de Deus. Nós só vamos nos tornar filho de Deus a partir do momento que nós reconhecemos quem nós somos. A partir do momento que nós tiramos toda a sujeira debaixo do tapete. Senhor, tem misericórdia, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz por mim, eu reconheço que por mim mesmo eu não posso ser salvo, mas é pela graça de Jesus, é por causa daquilo que Jesus fez. Então nós temos que ter esse entendimento, que não é porque nós somos bonzinhos, que não é porque a gente se acha que a gente é alguma coisa. Pelo contrário, quanto mais soberba a gente é, o que a Bíblia diz? Que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A pior coisa na vida da pessoa é a soberba, é ela achar que ela é alguma coisa. Lembra aqueles dois orando no templo, o fariseu e o publicano? O fariseu chegou: ó Senhor, porque eu conheço a tua lei. Ó Senhor, porque eu isso. Ó Senhor, porque eu aquilo. Ó Senhor, porque eu não sou igual àquele ali. Aí o publicano chega diante de Deus: Deus, tem misericórdia. Eu não consigo nem olhar para a tua face, mas Deus, tenha misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então nós temos que ter um coração humilde diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos uma nhaca e reconhecer que nós precisamos de Jesus. E reconhecer que nós estamos aqui porque nós precisamos cada dia mais nos santificar. A Bíblia também ela é bem clara que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não é aceitar Cristo e viver uma vida de qualquer jeito. Não é aceitar Cristo e fazer aquilo que a gente bem acha. É nós aceitarmos a Cristo e nos esforçar para fazer tudo conforme aqui está escrito. Nos esforçar. Porque a ordem continua sendo a mesma. Quando Deus deu aquela ordem para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E a ordem também é para nós: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Assim como o Lu falou no começo, graças à misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre a nossa vida, é que nós não somos consumidos. Então, se eu e você estamos aqui agora, se nós não morremos, é porque a misericórdia de Deus se renovou. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos bonitinhos, não. É por causa da misericórdia de Deus. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Isso, saber que nós precisamos de Jesus. Saber que sem ter um relacionamento com Cristo, ninguém vai para o céu.
Lembra aquela passagem lá em Mateus capítulo 7? Aquela turminha lá, era uma turminha que era usada por Deus. Mas, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, quantos milagres nós fizemos. Mas, Senhor, olha quantas visitas nós fizemos. Senhor, olha quantos cultos nós fomos. E o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São pessoas que certamente foram muito usadas por Deus, mas no meio do caminho, porque a Bíblia fala em Romanos que os dons são irrevogáveis. Deus dá um dom, Deus não toma. Aí a pessoa se acha que está sendo usada por Deus, que acha que está cheio de intimidade com Deus, mas na verdade Jesus fala: eu não tenho relacionamento com vocês. Então o negócio é muito sério. É uma questão de salvação. Quando a gente fala de salvação, assim como nós cantamos ali, porque ele vive. Quando enfim chegar o dia da morte, terei vitória. Por que eu terei vitória? Porque eu sei que eu entreguei minha vida para Jesus. Ao longo da minha vida, eu me esforcei. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou perfeita, mas é porque Jesus é misericordioso. Então nós nos esforçamos para viver uma vida para Ele, por isso nós vamos ter vitória. Mas aquele que não se esforçou, aquele que não quis saber, infelizmente, o final da pessoa é o lago de fogo e enxofre. Então a questão de salvação é muito séria. Eu me lembro, Gabi e Isabela, quando eu era adolescente, a última coisa que eu queria era ir para a igreja. Porque a gente, quando é jovem, a gente nunca pensa na morte. Nunca passa pela nossa cabeça que a gente vai morrer. Então, a minha família já ia para a igreja, né? Então eu pensava: não, eu tenho muita festa para ir, eu tenho que curtir, eu tenho que ir com os meus amigos e coisa e tal. Mas e se eu tivesse morrido? Para onde eu teria ido? Né? E se eu tivesse morrido? Quantas loucuras a gente fazia, ia para baile em cidade fora, o motorista enchia a cara, a gente vinha com o carro, pessoa tudo bêbada dirigindo, tudo livramento de Deus para a vida da gente. Porque poderia muito bem ter morrido lá e ido para o inferno. E o que Satanás quer? Satanás quer pegar, como diz, quer pegar na próxima esquina. Satanás quer ceifar, assim como nós estávamos conversando na vinda para cá, né? Engraçado. Satanás já sabe que o final dele é um lago de fogo e enxofre. Ele já sabe que para ele não tem mais jeito. E ele está ali sapateando, está lutando, está tentando. Então ele já sabe que o fim dele é o lago de fogo. E ele não quer ir para lá sozinho. Então ele quer arrastar o máximo de pessoa que ele puder. Ele quer enganar. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num tempo de enganação. As pessoas, não, imagina, vive do jeito que você quer. Não, você tem que ser feliz. Cada vez mais o povo tirando Deus da jogada e cada vez mais a cultura do nada a ver. Cada vez mais o que tem, e daí? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é bem clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem relacionamento com Cristo, nada feito. Imagina que tristeza, porque a Bíblia fala, né, lá em Apocalipse capítulo 20, do dia do trono do grande juízo de Deus, do dia do trono branco. Todos vão comparecer ali diante de Deus, todos. E a Bíblia fala dos livros e do livro. Então lá vai ter um livro que está escrito o nome de todas as pessoas que aceitaram Jesus. Ali está o nome de todos aqueles que foram salvos. E ali tem um outro livro que todos os nossos atos estão anotados naquele livro. Apocalipse 19 fala que cada um vai ser julgado de acordo com o que estiver nos livros. Aí naquela hora não vai ter aquele, mas Senhor, eu não sabia, Senhor, ninguém me falou. Aí o anjão vai ler, estava escrito aqui. Que dia que é hoje? Dia 14 de novembro de 2024, você foi no culto, você ouviu que você tinha que ter um relacionamento pessoal com Cristo, mas você não tomou essa decisão. Mas, ô anjo, procura aí certinho, meu nome deve estar aí sim. Vê se não está na beiradinha embaixo. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho que vai ser, quando a gente vai lá ver
um resultado de uma prova, um resultado de um concurso, que a gente olha lá, a gente vê que não passou, a gente fica tão triste, né, saber que você não foi os primeiros colocados. Agora, acho que a notícia mais triste na vida do ser humano vai ser essa. A pessoa chegar lá, ô seu anjo, olha direitinho, deve estar aí em algum lugar, olha certinho. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa vai ser a notícia mais triste que a pessoa vai ter. E saber que depois não tem mais como consertar. Por isso que a Bíblia diz, né? Buscar o Senhor no dia que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, buscar o Senhor no dia que se chama hoje. E saber que essa palavra aqui, ela é a palavra fiel. O último livro da Bíblia, ele foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, o livro do Apocalipse. Então, saber que ano 90, nós estamos no ano 2024, há mais ou menos 1940, 1950 anos atrás foi escrito o último livro. E Jesus fala que nem um jota ou um tio passará até que toda a palavra se cumpra. Os livros de hoje, por exemplo, o livro de medicina, se hoje um médico faz a cirurgia de um jeito, amanhã ele já encontrou outro método mais fácil, aquela teoria já fica para trás e já vamos fazer outra teoria. Na computação, então, nem se fala. O que nós aprendemos de informática 20 anos atrás, nem menciona mais hoje, porque o da semana passada já ficou ultrapassado. E a Bíblia não. O último livro, mais de 1950 anos atrás, foi escrito. E Deus, ele vela para que cada palavra se cumpra. Tem até autores que falam que a Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Porque aqui na Bíblia, para ter uma noção, livro do profeta Daniel, nós temos ali Deus mostrando para Daniel isso 540 anos antes de Cristo. Deus mostrando para Daniel coisas que nós ainda não vivemos. Coisa que para nós ainda vai acontecer. O livro do Apocalipse também, nós temos descrito os últimos capítulos finais da humanidade. Então, essa palavra que ela não muda. E Deus, ele é fiel para cumprir cada jota ou cada tio que aqui está escrito. E no finalzinho do Apocalipse, Jesus falando, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Então, essa daqui, Deus, ele é o nosso Criador. E ele deixou o nosso manual. Esse aqui é o nosso manual de instrução. É o nosso mapa. O mapa da mina, o mapa do tesouro. Se nós quisermos encontrar um tesouro, nós temos aqui. E o nosso tesouro é Cristo. Porque por meio de Jesus, ele vai nos livrar de todas as maldições contidas nesse livro. Por meio de Jesus, ele vai nos livrar do grande e terrível dia que está para vir sobre o mundo inteiro. É Jesus que falou. Então, meus amados, mais do que nunca, vamos nos apegar com Jesus. Aqui, todos nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Todos nós já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você que porventura está assistindo esse culto em casa, que você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Não importa a tua religião. A Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de um nome. E esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem se entregou pelo nosso pecado foi Jesus. E o único meio de nós nos tornarmos filhos de Deus é aceitando a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Se você não entendeu isso até o dia de hoje, entenda que sem Jesus ninguém tem chance. Que sem Jesus a pessoa não tem salvação. Por isso nós temos que entregar nossa vida para Jesus e ter um relacionamento pessoal com Ele, fazer parte de uma igreja, estar congregando, porque Jesus vai buscar a tua igreja. Então, se você não tem esse relacionamento pessoal com o Senhor, abra o teu coração para Jesus essa noite e deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, porque Ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar e muito melhor, Ele vai te dar salvação. Ele vai te livrar do fogo eterno, Ele vai te livrar do lago de fogo e enxofre.
Ele vai te livrar, porque é promessa dele, que nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Ô Lu, faz favor, vamos cantar uma canção. Vamos nos colocar de pé. Aqui todos nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Mas se por acaso nessa caminhada teve um vacilo, você escondeu algum cisco debaixo do tapete, essa é a noite de se consertar com Deus. Vamos vir todo mundo aqui à frente. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Vamos renovar. Porque às vezes a gente vai se acomodando tanto no meio da caminhada e esquece de levar uma vida santa. E esquece de se consagrar ao Senhor. E esquece que nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Se nós somos cidadãos dos céus, nós devemos viver como tal. Nós devemos entregar nossa vida para Jesus. Entregar todo o nosso viver para Ele. Ser totalmente dEle. E reconhecer que tudo está nas mãos dEle. Que nós precisamos andar na presença dEle e ser perfeito. Andar na presença dEle e ser perfeito. Fecha os seus olhos e começa a falar com o Senhor. Começa a pedir perdão para o Senhor pelas vezes que você tem pisado na bola. Pelas vezes que você não tem orado o quanto você deveria ter orado. Pelas vezes que você não tem meditado na palavra dia e noite como o Senhor ordenou que nós meditássemos. Só você conhece. Só você conhece aquilo que você tem jogado debaixo do tapete. E essa noite é noite de fazer limpeza. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento ou nós podemos morrer a qualquer momento. E não podemos ter nenhum lixinho escondido debaixo do tapete. Entrega teu coração ao Senhor. Entrega teu coração ao Senhor.
Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi, e aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita, eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites.
Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar, se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento onde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto, Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer.